Turma, vamos dar sequência aqui falando sobre a ditadura no Brasil, né, que durou de 1964 a 1985, durando aí cerca de 21 anos, tá bom? Então, sai o primeiro presidente da ditadura, que é Castelo Branco, e entra outro militar, Arthur da Costa e Silva, né, que sucede Castelo Branco e passa a empreender um governo ainda mais centralizador e ainda mais linha dura. Ele já encontra um governo com a inflação altíssima, 100% ao mês. Imagina aí as coisas dobrarem de preço a cada 30 dias, né? E o poder de consumo assim tinha diminuído muito, também da classe média, não só daquelas classes mais baixas, viu? Assim, dentro dos ministérios e nos cargos de confiança, Costa e Silva demitiu todo mundo, mandou retirar todo mundo e colocou no lugar deles civis indicados por ele. Qualquer coincidência com o nosso governo atual, né, que tem feito isso colocando muitos militares dentro do governo, não é mera coincidência, tá bom? Então, assim, apenas dois cargos foram mantidos: o Ministério da Fazenda, com Delfim Neto, e o Ministério do Planejamento, com Hélio Beltrão. E Costa e Silva, assim, ele passou a adotar uma série de medidas para que pudesse ajudar ou melhorar a situação, né, de que se encontrava o Brasil. Então, dentre essas medidas, olha só, a criação de uma linha de crédito bancária específica para a empresa privada nacional, visando recuperar a força de produção, né, e a renovação desse comércio, tá? Através de estímulos de consumo. Mas onde é que é o ponto principal aqui? A criação de linha de crédito para a empresa privada. Gente, quem estava tentando fazer isso eram os governos populistas. Jango estava interessado nisso, todos eles, né? Queriam dar assim, um estímulo às empresas privadas, o quê? Nacionais. Enquanto que esses governos aí, que eram apoiados justamente pelos Estados Unidos, eles tinham interesse, né, de abrir para um capital estrangeiro, né, como a entrada de dinheiro dos Estados Unidos no Brasil. Né? Então ele acabou adotando aí uma medida de um governo populista de esquerda. Né? A criação do Conselho Interministerial de Preços, né? Que visava o quê? Conter o aumento dos produtos. Né? A intenção era, assim, era estimular o consumo, mas sem que as empresas aumentassem o valor dos produtos. Tá? Então, essas medidas assim que foram tomadas por Costa e Silva, elas no início elas tiveram um efeito muito bom. O PIB passou a crescer 11% ao ano, mas não houve assim uma justa distribuição de renda, tá? Por quê? Porque o pobre continuava pobre, né? Somente as outras classes, né, eram privilegiadas com isso, né? E ele fez justamente ao contrário em relação aos pobres. Ele tomou medidas ainda mais enérgicas, né? Como a falta de direitos e de liberdade política e de expressão, menos investimentos em políticas públicas, né, principalmente na educação e na saúde. Mas a pior crítica que vinha para eles, a principal, era o quê? Justamente dos trabalhadores. Por quê? Porque a partir do momento que ele facilita a entrada de capital estrangeiro no Brasil, né, muitas empresas poderiam ser privatizadas. Né? Então, em função assim dessas dificuldades, várias greves foram realizadas, como uma greve em Osasco em 1968, que reuniu mais de 100 mil pessoas. Osasco, cidade do interior de São Paulo, tá? Então, assim, junta a Uni, né, e o movimento estudantil, eles passaram assim a pressionar muito o governo com a intenção de conseguir investimento, olha só, para as universidades públicas. Porque ambos os movimentos criticavam justamente assim a forma dura, né,
do governo Costa e Silva, que ele queria justamente privatizar essas universidades. Aí você imagina, a partir do momento que um governo desse privatiza uma universidade, gente, só pode entrar quem tem condições de pagar uma mensalidade, né? Que ela deixa de ser pública e vai ser particular. Imagine aí que situação. Então, mais uma vez, não é mera coincidência querer relacionar isso com o nosso governo atual, né, que tem intenção de privatizar algumas faculdades aí pelo Brasil, tá vendo? Então, num desses protestos, um grupo de estudantes estava fazendo uma passeata para reclamar justamente da má qualidade da alimentação no RU. O que é o RU? É o restaurante universitário. Nessa passeata, um policial reagiu e acabou matando um, um estudante, que era o Edson Luiz. Né? Isso foi em março de 1968. Então, a partir desse momento, justamente a própria classe média que estava apoiando esse governo passou também a contestá-lo, né? Diante da violência que estava sendo instaurada no Brasil. Né? Em função assim dessa repressão e desse endurecimento desse regime militar, foi realizada uma grande passeata no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, que ficou conhecida como Passeata dos 100 mil, né? E foram formadas por diversos setores. Classe média, atores, cantores, religiosos. Você via no meio dessas passeatas padres, freiras, né? Professores, trabalhadores, entre outros. Então essa mobilização foi um marco assim, né, na luta pelo fim do regime militar e dessa política de repressão no Brasil. E aí o que acontece? Esses movimentos assim de rua, eles tomaram assim tomaram conta do país, né, nesse período de Costa e Silva, né? E começou assim a causar assim uma grande instabilidade nesse governo militar, né? Essa classe, própria classe média que tinha apoiado, já estava contrária, né, a esse governo desde a morte de Edson Luiz, né? E assim muitos exigiam assim a liberdade de expressão e política. Então, no Congresso Nacional, muitos assim parlamentares passaram a fazer uso da voz, a reclamar, né? E teve um parlamentar específico que chamava-se Márcio Moreira Alves. Ele incomodou demais o regime, né? Ele exigiu que o Congresso Nacional, no caso o Arthur da Costa e Silva, exigiu que o Congresso Nacional abrisse um processo contra esse deputado, né, e o expulsasse. O Congresso fez justamente o contrário, apoiou o Márcio Moreira Alves. O Arthur da Costa e Silva não gostou nem um pouquinho. E aí, o que ele fez? Ele criou mais um ato institucional, o AI-5, o mais famoso e duro de todos. Né? Ele foi considerado assim, o mais violento, censurador, arbitrário, né, de todos os atos institucionais. Então, assim, temendo justamente a rigidez, né, desse ato, o próprio Márcio Moreira Alves teve que fugir do Brasil. Ele foi embora juntamente com muita gente. Teve muito político, muito ator, muito cantor que teve que, infelizmente, ser exilado, né? Teve que ir embora do Brasil para morar fora, né? Enquanto durou essa ditadura, tá bom, gente? E olha para você ver, a que situação chegou. Algumas medidas do AI-5 dava poderes totais ao presidente para fechar o Congresso Nacional. As assembleias estaduais, ou seja, o Congresso Federal, o Congresso Estadual e até as câmaras de vereadores das cidades. Olha só que ponto chegou. Então, assim, o poder judiciário não existe mais. Passou a ser controlado pelo presidente. O presidente passou a caçar os mandatos de todo político durante 10 anos. Se fosse considerado perigoso, perderia seus direitos políticos. Ele não poderia sequer nem votar nem ser votado. Poderia ser suspenso o direito do habeas corpus. O que é isso? É um documento que impede de qualquer acusado de crime político responder o processo em liberdade. Então a pessoa é presa, a pessoa não tem mais direito de, né, que através do habeas corpus ele conseguir sair da cadeia, né?
E também não havia direito assim de recurso. A pessoa que fosse presa não poderia recorrer de qualquer decisão judicial, tá? Como pode hoje. Foi criada a lei de censura à imprensa, à música, ao teatro e ao cinema. Tudo passava por um rígido controle, né? Que observava se havia qualquer mensagenzinha pequena, né, contra o regime militar. Então, assim, o AI-5 ele causou uma série de problemas, né? Ele foi um atentado assim contra o direito à liberdade política e de expressão de qualquer cidadão brasileiro. É, então, assim, devido a um. E olha só que coisa. Devido a um derrame cerebral, né, Costa e Silva teve que se afastar da presidência. E ele foi substituído por uma junta militar, né, até que acontecessem novas eleições. Né? E depois veio quem? Justamente Emílio Garrastazu Médici, outro militar. Mas mesmo com essa junta militar, o AI-5 ele permaneceu aí, todas as suas medidas. E outra coisa, a repressão aumentou, né? E a consequência disso tudo foi o quê? É assim, a organização de uma resistência, né? Que acabou assim tendo assim frentes, né? Que foram para as ruas, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, né? E muitas se destacaram. Por exemplo, o PCB, que se organizou, né? O MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o PCdoB, né? Que seguia a linha ali de Mao Tse-tung, né? Que ainda nós vamos estudar, organizou várias guerrilhas, né? Rurais, né? Como a do Araguaia, e muitos guerrilheiros foram assassinados nessa época, né? Pelas forças militares. Nos centros urbanos, assim, grupos guerrilheiros e políticos assim passaram a combater o regime militar. A própria Aliança Libertadora Nacional, a ALN, a Vanguarda Armada Revolucionária, né? A VAR Palmares, né? Inclusive quem fazia parte desse grupo é a ex-presidente Dilma Rousseff, né? O Movimento Revolucionário de 8 de Outubro. Então, assim, diante disso, a reação dos militares foi cada vez assim mais repressiva e violenta, com mais dois atos institucionais. O governo criou o dispositivo de expulsar do país qualquer pessoa. Olha a que ponto chegou, né? Que fosse contrário assim ao seu regime, ao que ameaçasse esses governos militares. E ele também criou algumas instituições que passaram a exercer o controle sobre o povo. Então aí surgiu o destacamento de operações e informações, né? E o Centro de Operações de Defesa Interna, que ele ficou conhecido como DOI-CODE, ou seja, foram dois órgãos que foram criados para prender e torturar qualquer um que eles achassem que poderia ser considerado subversivo, que seria um perigo, né, a essa ditadura. Então, diante disso, gente, milhares de pessoas foram presas. Muitos estão desaparecidos até hoje. As famílias aí clamam, pelo menos, para ter uma ideia de onde é que essas pessoas estão enterradas. Muitos não se têm nem noção mais de onde se encontram. E eles não faziam assim distinção. Eles pegavam crianças, mulheres de 15 anos, sabe? Torturavam, torturavam mulheres grávidas. Eles chegaram ao ponto de prender crianças de 2, 6, 8 anos, 10 anos junto com a família, e essas crianças foram fichadas como mini terroristas. Imagina aí a que ponto chegou, né, essa ditadura no Brasil, tá? Eu vou eu vou acrescentar para vocês algumas músicas dessa época, né? Eu vou anexar aí para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre algumas músicas que foram conhecidas, né, como eu falei para vocês, músicas protestos, né, que reclamavam muito, que clamavam por uma liberdade no Brasil, né? E para que a gente possa ir amadurecendo a ideia e realmente descobrir o que foi uma ditadura. Porque hoje muita gente vai para as redes sociais, pede uma ditadura no Brasil, a volta da ditadura, mas infelizmente não sabe, né, o quanto o povo brasileiro sofreu nesses 21 anos. Tá bom, gente? A ideia seria trabalhar isso em sala de aula, né, para que a gente pudesse levar algumas músicas para vocês ouvirem, né, e contar a história de cada música, mas por enquanto ainda não é possível. Eu vou mandar algumas músicas para que vocês possam
conhecer melhor essa forma de protesto durante esse período assim tão sombrio, né, do Brasil, tá bom?